Bom dia a todos. Vamos dar início à audiência pública para avaliação do cumprimento de metas fiscais do Executivo do terceiro quadrimestre de 2019. Estamos recebendo aqui hoje o contador da Prefeitura, Lupercio Narciso Vieira, Amanda, Ricardo, e os vereadores Dudu Otônio e Leonardo Ciassi. Sejam todos bem-vindos. Vou passar a palavra para que faça a apresentação para o senhor Lupercio. Bom dia a todos. Nós vamos dar início agora à análise do comportamento do terceiro quadrimestre de 2019. Como eu sempre digo, é uma audiência técnica, ela pode parecer, às vezes, um pouco chata por apresentar resultados em termos numéricos, né? Mas a gente transpôs todos os quadros em forma de gráficos para tentar ficar o mais claro possível, né? E é uma audiência que é voltada, nós vamos focar o comportamento das receitas, das despesas, com um especial enfoque na despesa com pessoal, como foi a evolução da dívida e as metas de resultado nominal e primário, que são aquelas que a Lei de Responsabilidade Fiscal pede que a gente venha demonstrar aqui para o Legislativo, né? Síntese, terceiro quadrimestre 2019. Para uma receita prevista na LDO de 401 milhões, arrecadou-se até o terceiro quadrimestre 565,3 milhões, ou seja, foi 141% do valor previsto. Desse montante, 59,5 milhões referem-se aos rendimentos de aplicações financeiras do Imprev. Entre as receitas, o IPTU teve uma arrecadação de 41,8 milhões, 118% do previsto, e o ISS, 40,8 milhões, 109% do valor previsto. Dentro desse gráfico, nós observamos que as colunas azuis são os valores previstos, e o valor da coluna vermelho é o que efetivamente foi arrecadado. Então, para uma previsão de receita de 401 na totalidade, nós tivemos 565 de entrada nos cofres. Para uma previsão de 35 para o IPTU, nós tivemos 41,82. O ISS, para uma previsão de 37 milhões, nós tivemos 40 milhões. É importante destacar que o ISS, né, é um imposto que vai mostrar como é que está a prestação de serviços, né? Médicos, odontólogos, e Varginha se destaca também por esse ponto, né? Muita prestação de serviço. Então, está uma boa arrecadação em frente ao valor previsto. Inclusive, o ISS está praticamente em valores muito próximos ao do IPTU. Eu esqueci também, esse terceiro quadrimestre nós estamos agora trabalhando com um ano fechado. Então, é o ano de 2019 fechado. Ao final do exercício, tem-se a despesa liquidada no montante de 454,3 milhões, 113% da despesa fixada para 2019. Então, a receita ela é prevista e a despesa ela vai ser fixada, porque a receita nós não temos como ter certeza se vai chegar naquele montante. Então, ela é prevista e a gente fixa uma despesa em igual quantia. Se nós pegarmos, então, que houve uma previsão de receita de 401 milhões, nós temos uma fixação de despesa também de 401 milhões. Para os 565 arrecadados, nós fizemos uma despesa de 454 milhões. Ou seja, houve, nesse montante aqui, uma economia de 111 milhões, que seriam 565 menos os 454.
Receita menos despesa nos leva à economia de 50,4 milhões. Essa economia é denominada resultado primário, principal indicador de solvência no setor público, cuja meta para o exercício 2019 era de 23,3 milhões negativos, significando que as receitas não comportariam as despesas. Dessa forma, com o resultado positivo, manteve-se o controle. Então, durante o processo de elaboração da LDO, aqui já seria fazendo uso dos quadros, né? Esse daqui. Se vocês pegarem a folha número 1, na linha número 23, nós tínhamos uma receita fiscal líquida prevista de 375 milhões, contra uma despesa líquida prevista na linha 38 de 399. Então, por este cálculo, não comportaria, ficou os 23 negativos. Porém, na terceira coluna, na sequência, nós tivemos um resultado de receita líquida de 488 contra a despesa fiscal de 437, ou seja, 50,4 de sobra. Voltando para o gráfico, então, nós tínhamos 488, que é o valor que a gente olhou no quadro, menos os 437 da despesa fiscal líquida, obtivemos um resultado primário de 50 milhões, ou seja, nós conseguimos comportar a despesa. A despesa do executivo com o pessoal totalizou 36,57%, situada abaixo do limite de alerta da Lei de Responsabilidade Fiscal, estabelecido em 48,6%, despesa dentro dos limites legais. Então, nós temos a linha verde, que foi a despesa com pessoal, que efetivamente computamos nos nossos sistemas, 36,57%. Acima, nós teríamos o limite de alerta do Tribunal de Contas, que seria 48,6%. Na sequência, nós teríamos o limite prudencial, que é o 51,3%. A partir daqui, o município é penalizado com algumas restrições. E depois o limite máximo de 54%, que é o que não deve ser ultrapassado. O cálculo foi feito pela despesa em termos monetários de 175,8 milhões para uma receita corrente líquida de 480,7. Então, 175 dividido por 480, nós temos o percentual de 36,57%. Como a audiência agora coincidiu de ser um ano fechado, eu já tenho os dados do Tribunal de Contas. Está na tela. O Tribunal de Contas, no tocante à despesa com pessoal, ficou até interessante. Ele tem uma metodologia de cálculo um pouco distinta da nossa. Então, pelos nossos sistemas, nós teríamos 36,5%. O Tribunal de Contas apurou uma despesa de 36,2%. Ou seja, até no Tribunal de Contas está inferior ao que nossos sistemas computaram. Então, perante o Tribunal de Contas, a despesa está também dentro dos parâmetros, né? No slide seguinte, nós temos que o limite é de 54% para o Executivo, sendo 35,49%, informado pela Prefeitura. A Câmara Municipal tem um limite de 6% e concretizou 0,7%. Então, tanto o Legislativo como o Executivo estão muito bens e perante dados já consolidados do Tribunal de Contas. 2019 fechado, já dados do Tribunal de Contas. Aproveitando também, educação.
A legislação pede um gasto mínimo de 25%, o Tribunal de Contas apurou um gasto de 26%. Em termos monetários, 73,4 milhões empregados em gastos com educação. Para o Tribunal de Contas, o ensino fundamental teve um gasto de 21,1 milhões, a educação infantil 10,1. Os programas que mais receberam em recursos, educação básica com qualidade e a gestão do ensino. Saúde. Nós deveríamos um gasto mínimo de 15%, o município totalizou um gasto de 31,2%. É o dobro do mínimo legal exigido, né? Em termos monetários, 86 milhões. Perante o tribunal, dos 86 milhões, né, foram gastos com assistência hospitalar e ambulatorial, 51 milhões, atenção básica, 19,3, administração geral, 5,8, suporte profilático e terapêutico, 2,8 milhões, vigilância epidemiológica, 2,2 milhões, vigilância sanitária, 1,4 milhões. É sempre oportuno destacar, né, que a despesa com o pessoal, dentro dela estão os profissionais tanto da saúde como educação. Então, às vezes, antigamente se via um gasto, vamos supor, de 31 em educação e mais 26 em saúde e uma despesa de pessoal de 36. Aí daria a impressão que se gastou mais praticamente que 100%. Só que aqui dentro do gasto com saúde e educação estão os profissionais, na saúde os médicos, odontólogos, farmacêuticos, e na educação, por outro lado, estão os professores e diretores. Na despesa com o pessoal, eles voltam a integrar, mas não se trata de dobrar a despesa, na verdade, ela só está discriminada. Bom, retornando agora à nossa síntese, o município encerrou o ano com 485,25 milhões de disponibilidades financeiras, sendo 392,25 relacionadas ao Emprev, cuja entidade é mera administradora e constitui-se em patrimônio dos servidores públicos municipais. Então, em 31 de dezembro, nós tivemos os recursos livres da Prefeitura, que seriam o IPVA, IPTU e ISS, que podem ser gastos, pagamento de servidores e outros itens, 34 milhões. Os recursos vinculados da Prefeitura, nesse caso, seriam os recursos de convênios, assistência social, saúde, educação, que só podem ser gastos nas áreas afins, né, 52 milhões. A Câmara Municipal com 0,17 milhões, 170 mil. A administração indireta, aqui está somada a Guarda, Fundação Cultural, CEMUL e FOMUV, computando juntas 5,92 milhões. O Emprev com 392 milhões, né? Esse dinheiro fica aplicado e com rendimentos do mercado financeiro até o tópico anterior, o Emprev conseguiu 50,4 milhões só de receita de investimentos. Então, uma bela gestão financeira do Emprev. Esse valor de 392 milhões, ele vai corresponder a 80,8% dos 485 em caixa do município. Então, 80% compõem o Emprev. 7%, esses 34 milhões, são os recursos livres da Prefeitura, os recursos vinculados, 10,9%, 52 milhões. A dívida consolidada em 31 de dezembro totaliza um montante de 101,46 milhões.
Então, em 2018, a dívida consolidada estava em 111.363, em 2019, 101.466. Houve uma redução aqui na dívida bruta, né, de 9.896.000. O resultado nominal, que representa a diferença da dívida fiscal líquida entre dois períodos, dezembro de 2018 e dezembro de 2019. Tinha como meta para 2019 a redução de 2,14 milhões no saldo das dívidas. O resultado apurado em dezembro foi uma redução de 56,11 milhões. Então, a redução foi muito superior ao que a LDO estava prevendo. Contudo, fica um resultado meio que mascarado, digamos assim. Porque o que ocorreu também, nós tivemos acréscimo de disponibilidade de caixa. Então, em relação a 2018, nós fechamos com 50,4 milhões a mais no banco. Apesar desse bom resultado, por outro lado também, nós tivemos mais 6 milhões inscritos em restos a pagar, em relação a 2018. Então, dentro do quadro, nós tivemos a dívida fiscal em 31 de dezembro de 72 milhões, a dívida fiscal líquida de 16, resultado nominal de 2,14 e resultado, a meta de 2,14 e o resultado efetivamente do ano de 56 milhões. Abaixo, como eu disse, é um resultado que o quadro é montado pela STN, né? É um modelo padrão para o país inteiro, mas destrinchando ele, é um resultado, de certa forma, que fica mascarado. Nós tivemos 56 milhões, que seria essa economia, porém, o município, na totalidade, uma inscrição de restos a pagar de 37 milhões. Então, desses 56, 37 já compromete os 56. Ainda assim, é um resultado bom, porque dá em torno de 19 livre. E esses restos a pagar, os que são compromissos líquidos e certos, são os 12 milhões. Os 25 milhões são fornecedores que estão inscritos, mas não houve entrega de mercadoria. Então, ainda não é um compromisso líquido e certo. Não quer dizer que vai concretizar. Então, pode ficar melhor ainda, mas, em termos do que está no sistema, já ainda dá uma sobra de pelo menos 19, sendo que ainda pode ficar melhor ainda. Bom, então, essa foi a apresentação, né? O enfoque, como eu disse, seriam as metas de resultado primário, que nós vimos que a receita comportou a despesa, e o resultado nominal, que demonstrou uma queda da dívida e aumento de disponibilidades financeiras para o município. Como um todo, destaco novamente o excelente resultado do Emprev no mercado financeiro, né, que é um mercado muito oscilante, turbulento, e, no mais, acredito que está tudo devidamente demonstrado e as metas foram cumpridas. E estamos à disposição para qualquer dúvida. Vou passar a palavra para os vereadores. Dudu, tem algum questionamento? Leonardo? Também não? Está muito bom, está muito bem. Amanda, quer usar da palavra? Ricardo? Você quer fazer alguma consideração final, Lupércio? Está tranquilo? Tá bom. Então, tá bom. Então, eu gostaria de estar agradecendo a presença de todos, a Auriene, que nos acompanha sempre nas audiências públicas, que é do controle interno, e dou como encerrada essa audiência pública e agradeço a todos por essa presença. Bom dia.